Já acabou! Já acabou o Rock in Rio! Não posso cantar a minha alegre casinha? Opa, que chatice! Bom dia! Bem, como reparou, eu comecei o programa de hoje a ouvir a minha alegre casinha dos nossos queridos chutes e pontapés e do nosso querido, saudoso, falecido Zé Pedro. Que Deus o tenha em santa paz. Note bem. Bom, porquê é que eu fui buscar esta brincadeira? Primeiro já perceberam, não tem jeito nenhum para cantar. Quer dizer, se eu cantasse em público, a sala ficava vazia ao fim do minuto, nem tanto 30 segundos. Bom, o Presidente da República também não sabe cantar, mas insiste que em cantar. O Primeiro-Ministro vai atrás, também não sabe cantar. Bom, o Dr. Ferro Rodrigues então não sabe uma coisa nem outra, nem dançar, nem cantar, nem pular, nem porra nenhuma. Desculpa, nem coisa nenhuma, desculpem lá a expressão. Bom, mas eu também não sei, mas estava aqui a ensaiar os pulinhos e os saltinhos que a gente viu o Sr. Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República, o Primeiro-Ministro e o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, a fazerem do Rock in Rio. Já percebeu, se você olhar para a agenda de hoje, eu troquei os pontos. Eu tinha esta história do Presidente da República e do Rock in Rio para terceiro lugar, mas decidi pôr em primeiro lugar, porque eu acho que isto aqui é a imagem do ridículo, mas não há outra expressão, do ridículo que perpassa pelas instituições portuguesas. E repara uma coisa é o Sr. Presidente da República estar presente como espectador do Rock in Rio. Eu também lá estive, não sou Presidente da República, é verdade, portanto posso pular, gritar, fazer o que quiser. Bom, mas eu até admito que o Sr. Presidente, o Presidente da Câmara de Lisboa, o Primeiro-Ministro, a sua mulher, mais o Presidente da Assembleia da República, a segunda figura do Estado, vão ao Rock in Rio. Mas que estejam ou num camarote, ou então cá fora no relevado, ou que quiserem, a dar pulos e a cantar a minha alegre casinha e o raio que o parta. Eu admito isso perfeitamente, para mim não tem qualquer problema. Onde é que está o problema? É misturar as coisas. Que é estas figuras aparecerem no palco, no meio de tanta gente, para estar ali a fazer aquela figura de, epá, olha, afinal, estamos todos muito porreiros e tal, pá, nós estamos aqui na homenagem ao Zé Pedro. Repara, nós podemos homenagear o Zé Pedro, que bem merece, de muitas maneiras, não é? Já fizemos isso quando ele morreu e até podemos continuar a fazer isso noutro tipo de eventos e noutro tipo de manifestação pública. O que não podemos fazer é ter estas altas figuras do Estado ali como se fossem cantores, como se fossem atores ou outra coisa qualquer. Isto tem uma consequência, leva a imagem da República ao nível mais baixo. Ora, nós passamos a vida, nós quer dizer, o próprio Presidente da República passa a vida a condenar e a chamar a atenção para o problema dos populismos. Ora bem, o que é isto de estarem os 3 ou 4 a pular no palco do Rock in Rio, a não ser uma manifestação de populismo? Você dirá, epá, está bem, eu sei lá, ó Camilo, você não percebeu ainda que o Presidente da República já está numa de ser reeleito? Claro que está, mas eu até percebo que ele queira manter a sua popularidade. Repare, ele criou uma imagem de afetos e o Diabo 4, ainda a semana passada fez uma belíssima figura junto do Presidente Trump, como eu aqui realcei, e portanto as coisas boas são para ser realçadas. Agora, as críticas que há a fazer a comportamentos menos adequados também têm de ser feitas. Bom, e a verdade é que aquilo que aconteceu na sexta-feira, salvo erro, no palco do Rock in Rio, é exatamente uma dessas situações. Ou seja, qual é a credibilidade? Com que lata vai aparecer depois do Presidente da República perante coisas sérias, depois de fazer aquela figura que fez na sexta-feira à noite? Bem, fica feito aqui o reparo. Como reparou, eu não fiz período de ordem do dia hoje, mas gostava de fazer. E porquê? Porque estava aqui a olhar para o público de hoje e que diz assim, há 54 presidentes de associações juvenis que têm mais de 60 anos. A sério? Associações juvenis com presidentes com mais de 60 anos? Bom, você sabe que eu sou um crítico daquilo que é a mudança de poder em Portugal. Eu vou explicar. Um dos problemas que a sociedade portuguesa tem é que não sabe dar lugar aos mais novos. Está a ver? A história dos contratos sem termos estarem blindados
E, portanto, a malta não poder afastar pessoas que já têm uma série de anos de contrato, não prestam para aquela função, não se querem atualizar e por aí adiante, é uma coisa que penaliza os mais jovens que vão chegando ao mercado de trabalho e querem entrar nas empresas e não podem. Bom, mas isto não se verifica só aqui. Verifica-se nas empresas também e nas organizações, onde nós temos a tendência para colocar pessoas mais velhas, alguns casos muitíssimo mais velhas, na presidência ou à frente delas, ou então à frente dos projetos, e não querem de lá sair. Ora, isto é um erro, porque a renovação daquilo que as gerações nas empresas, nas instituições, na política, olha, a política é outro bom exemplo. Quem é que são primeiros-ministros ou líderes de partidos em Portugal? São sexagenários, não é? No PSD não teve uma luta pelo poder de 2 sexagenários. Ora, isto não faz mais que sentido. Você compara com os anos 80 e percebe a diferença. A lufada da fresca, as novas gerações são fundamentais para isto. Agora, ter 54 pessoas juvenis com presidentes acima dos 100 anos, isto não lembra o macaco, está a perceber? É a imagem, a péssima imagem da própria sociedade portuguesa. Bom, vamos lá seguir para mim. Eu não tinha posto aqui na agenda, mas vou pôr. Hoje é o dia em que os professores têm de começar a respeitar os serviços mínimos. Entregar notas no 9º ano, 10º, 11º. Porquê é que isto é importante? Porque até ao dia 12 de julho os alunos vão ter que se inscrever para os próximos anos. No caso do 9º, 10º e 11º. Bom, mas no caso do 12º ano ainda mais importante, porque se não houver nota, eles não podem ter nota de exame e não podem ter nota para se candidatar à universidade. Ora, digam-me lá uma coisa. Não é justo que nestes casos se obrigue professoras a cumprir aquilo que são os serviços mínimos. Repara, não é determinado por uma entidade administrativa, não é pelo governo. Fofinhos, estou a elogiar o governo, batam palmas! Bom, voltando à história. Não é justo obrigar por tribunal arbitral, note-se, não é pelo governo. Não é justo obrigar as pessoas a dar nota, é. O que é que está a ser feito? Dê um salto ao Facebook, vá ali ver blogs, procura redes sociais e façam um search por professores, bloqueio aos serviços mínimos. E vai descobrir coisas interessantes. Grupos inteiramente organizados, eu suspeito que há aqui dedo dos sindicatos também, nomeadamente a FENPROF, grupos perfeitamente organizados, onde estão a combinar a forma de boicotar serviços mínimos. Eu já chamei cobardes aos sindicatos e a alguns professores nesta matéria. Vou voltar a chamar cobardes ao quadrado. E desrespeitadores da lei. Porquê? Quando o Tribunal decide uma coisa, nós temos de cumprir. Porque sabem qual é a sanção quando o Tribunal decide alguma coisa. E a gente não faz, não é? Portanto, é cobardes ao quadrado. Porque não só dão uma péssima imagem de desrespeito da lei, não sei como é que um professor pode ensinar a um aluno que tem que respeitar a lei, quanto às pessoas que não respeitam a lei. E a lei aqui diz assim, o Tribunal Arbitral decidiu, você tem de fazer, ponto final. A democracia é assim, o Estado de Direito é assim. Isto é um Estado de Direito. Hein? E, portanto, blogs, grupos de Facebook e o raio que o parta a boicotarem serviços mínimos no caso das notas é cobardia ao quadrado. Inadmissível. E espero que o Governo tenha mão pesada nesta matéria. Bom, sigamos para bingo. Primeiro ponto. Eu troquei isto tudo hoje, já percebeu. A doutora Joana Marques Vidal, eu estava a ver umas declarações na sexta-feira. Por acaso foi um espectador que me alertou. Se você não viu a intervenção da doutora Joana Marques Vidal a falar da justiça, e eu não tinha percebido. Realmente tinha visto umas coisas nas notícias, passou o conteúdo, normalmente, o estado em que está a comunicação social em Portugal mostra isto, não é? A gente vai para a questão da manchete e esquece às vezes do conteúdo, que é o mais importante. Bom, mas enfim, e não é só a comunicação social, a sociedade portuguesa está assim, isto é uma questão de populismo e mais nada. A uma certa altura da intervenção, a doutora Joana Marques Vidal diz uma coisa interessantíssima. Bom, nós não conseguimos fiscalizar as declarações de património e rendimento de quem exerce funções públicas. Normalmente nós temos que é dos políticos. Não é só dos políticos, é de quem exerce funções públicas. Bom, que são obrigados a entregar declarações sobre aquilo que têm no seu património e qual é o seu rendimento. Porquê? Para garantir que quando vão para exercício de funções públicas não saem de lá com o património ao quadrado ou mais do que isso e com rendimentos mais elevados. Ou seja, é uma função de fiscalização do Estado. Bom, até aqui tudo bem. Qual é o drama disto tudo? É que a doutora Joana Marques Vidal, que é só a Procuradora-Geral da República e é a pessoa mais séria que já passou pela justiça portuguesa, em minha opinião, das últimas décadas, o que diz bem do Estado da Justiça portuguesa, a senhora diz uma coisa muito simples. Repare, há cerca de 14 mil declarações de políticos e quem exerce funções públicas, mas nós não as conseguimos fiscalizar. Hã?
espera aí, e o país só está preocupado com o futebol, que eu acho muito bem. O país só está preocupado com o Marcelo e companhia aos pulos no Rock in Rio. Espera aí, mas a lei foi feita para fiscalizar e para garantir que nós sabemos o que é que se passa com o rendimento e com o património de quem exerce funções públicas. Então, de que é que serve estar a dizer temos ali as declarações preenchidas à mãozinha pelos respectivos titulares, mas depois não poder fiscalizar? É a mesma coisa, não é? Bom, agora vamos à explicação. O que é que está aqui em causa? Ou melhor, porque é que o Estado não consegue fiscalizar as declarações de património e de rendimento de quem exerce cargos públicos? É porque faltam pessoas para fazer isso à mão? Não sei. A doutora Joana Marques Vidal não disse isto. É porque aquilo é tudo feito à mão e não se pode fazer os ficheiros informáticos daquela história? Parece que também há uma história à volta disso, que houve um espectador que me explicou isso na sexta-feira. Não sei. Mas há uma coisa que eu sei. A lei muda-se. Se a lei não está a ser aplicada, é bom mudar. Ou seja, ou então é bom que os políticos, quem faz as leis são os políticos, a Assembleia da República, legislem no sentido de dar essas condições à Justiça para fazer essa fiscalização. Bom, você já viu alguma bancada parlamentar preocupada com isso? Já. Você já viu alguma, não é uma, mas várias bancadas parlamentares preocupadas com isso? Não viu, pois não. Portanto, há aqui uma conclusão a tirar. Alguém tem telhados de vidro dentro de cada partido. Está a ver? Mas, como isto é transversal, quer dizer que alguém em várias bancadas parlamentares tem telhados de vidro. Não é? Se não são eles, são amigos. Ou são outros do partido. Às vezes são pessoas que não aparecem. Não são mediáticas. Bom, está a perceber porque é que continua a haver corrupção em Portugal? Está a ver. Está a ver porque é que desde o início da legislatura, em 2015, já 8,5 ou lá o que é, deputados de 250 já foram constituídos arguidos. Você dirá também há coisas, olha, a história do Galpegate, que é uma estupidez, em minha opinião, que você já disse, como eu já disse aqui. Mas está a ver qual é o sentimento com que o povo depois olha para isto, para a opinião pública. E diga uma coisa, você acha que num ambiente destes é para levar a sério a credibilidade da classe política? Responda você. Bom, seguindo, o administrador da SAD do Benfica, declaração de interesses, eu sou adepto do Benfica, não sou adepto do Benfica. O administrador da SAD do Benfica, Domingos Soares de Oliveira, diz que a banca vai voltar ao futebol. Eu não sei quais são as capacidades adivinhatórias do Dr. Soares de Oliveira. Eu não sei que o Dr. Soares de Oliveira tem uma bola de cristal. Mas eu, nestas coisas, prefiro olhar para quem manda na banca. Ora, o que está a passar entre a banca portuguesa e os clubes, que é a coisa mais sã que eu já vi a banca fazer em décadas, não é determinado pelo bom senso de quem dirige a banca. Não é ditado pelos interesses clubísticos de quem dirige a banca. É ditado pelo Banco Central Europeu. Portanto, eu não sei, como digo, quais são as capacidades adivinhatórias do Dr. Soares de Oliveira, mas eu espero muito bem que o BCE não recue nesta imposição que fez à banca portuguesa, e não só portuguesa, de não se meter com clubes. Eu espero. Sabe porquê? Porque depois quem vai acabar por pagar esta marmelada vai ser você, vou ser eu e mais uns quantos milhões de portugueses. Que com os nossos impostos pomos o dinheiro nos clubes. Está a perceber? E já agora, shame on you, há uns conjunto de idiotas que não têm outro nome, que vêm para aqui insultar-te cada vez que eu faço análise de futebol. Eu estou a falar contra as declarações de uma pessoa do meu clube. Perceberam? Shame on you. Bom, sigamos para bingo. Bem, fiquei aqui pendurado, mas já vou resolver o problema. Sigamos para bingo. Lembra-se que os patrões disseram aqui há uma semana que estavam dispostos a conceder um aumento de salário mínimo acima dos 600 euros? Bom, bela notícia, não é?
Lembra-se que eu lhe disse na altura que isso havia de vir acompanhado de algumas imposições ao Governo? Lembra-se? Então vá ver a entrevista do Sr. Ministro da Segurança Social e do Trabalho à TSF e ao DN, ou não sei o quê. E veja lá o que ele diz a certa altura. Pois, está bem, mas olha, essas propostas costumam ser sempre acompanhadas de alguma coisa. É óbvio, Sr. Ministro, é óbvio. Ou você acha que a malta vai aumentar o salário mínimo acima de 600 euros sem mais nada? Não. O Governo tem que ceder a uma série de coisas. E há muita coisa para ceder. Nomeadamente, algumas regulamentações que existem, que impõem às empresas, não tem qualquer sentido de ser. No entanto, eu vou alertá-lo para isto. É que você vai ver que se a CIP fizer algumas propostas ao Governo inteiramente justas, o Governo vai dizer que não. Com o argumento populista. Até porque tem o PCP e o Bloco de Esquerda à perna. Mas olha, eu se tivesse lugar dos patrões, não aumentava o salário mínimo, senão o Governo não se der nessas matérias. Nomeadamente, em ligar a questão da produtividade ao aumento dos salários, também aos salários mínimos. Porque o Governo faz o que quer, põe e dispõe, e depois não sai daquilo onde deve ceder. Não é uma questão de ceder, é uma questão de ser útil para a economia e para as empresas. Esse é que é o ponto. Bom, último ponto que se relaciona também com a questão dos clubes, que é o Banco de Portugal vai limitar a concessão de crédito pelos bancos. Faz muito bem. Já começou por limitar no caso do crédito à habitação e acho que faz muito bem para outras situações. Crédito ao consumo, mas também crédito às empresas. Porquê? Porque nós somos um país que exagera de crédito. Nós já demos dados aqui na semana passada. A economia portuguesa nunca esteve tão endividada ao exterior. E eu até dei os exemplos do que é que acontece quando nós estamos endividados. Vendemos os nossos ativos para pagar essa dívida, porque nós não temos depois poupança para pagar a dívida, não é? Portanto, as empresas, as famílias e o Estado são super endividados. E, portanto, faz todo o sentido o Banco de Portugal, num momento como este, está tudo na euforia, limitar a concessão de crédito. Porque depois, quando vem o período mau, é uma chatice. A história do crédito mal parado, que o Sr. Ministro das Finanças faz um grande gaude e dizer que está tudo em recuperação, não sei quantos. Olha, espere quando a situação económica der a volta, que é para você perceber o que é que vai acontecer. Portanto, acho muito bem que o Banco de Portugal tire a garrafa de vinho antes da malta apanhar uma batedeira. É assim que se designa a função dos bancos centrais. Bom, na sexta-feira, eu era para ter feito uma conversa improvável. Não fiz, por uma razão muito simples. Olha, era para ser feita ao ar livre e chovia torrencialmente, como você viu. E, portanto, peço desculpa, vou tentar fazê-lo hoje ou amanhã. Em relação ao think tank desta semana, ao pontapé de canto desta semana, eu e António Tadeia estamos a tentar antecipá-lo para hoje, precisamente para não decorrer muito tempo entre o jogo de Portugal e a participação de Portugal no Mundial, que é aquilo que nós vamos analisar, e o próprio pontapé de canto. Nós daremos informações sobre isso mais tarde. Agora mesmo para o final, só quero agradecer a paciência de ter estado desse lado e pedir-lhe um favor, que é fazer um gosto e partilhem nas redes sociais. Quanto ao comentário matinal, ver-nos-emos amanhã às 8 da manhã aqui. Tenham um grande dia. Olhe, e espero que o tempo não lhes traga as férias. Até amanhã.